Glória a Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, se você está com a sua Bíblia impressa, em Jeremias, capítulo 29, versículos do 11 ao 13. Jeremias, capítulo 29, versículos do 11 ao 13. O texto diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Na Bíblia judaica fala pensamentos de paz e não de mal, para vos dar esperança e um futuro. E então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu tenho certeza, irmãos, que muitas pessoas estão vivendo muito distante, muito aquém da vontade e do propósito de Deus. Muitas pessoas estão vivendo momentos tão terríveis, mas a grande questão não é viver um momento terrível, é viver um momento terrível fora do propósito. Porque quando as dificuldades, as lutas da vida, elas são parte da nossa jornada, parte do nosso propósito, quando elas têm um objetivo de Deus, beleza, porque elas acrescentam. Por exemplo, sempre uso esse exemplo, porque ele é de fácil compreensão. Você foi para uma academia, nessa academia você vai passar por dificuldades, você vai levantar peso, você vai suar, seu coração vai acelerar, você vai sentir dores, você vai passar por momentos difíceis, mas tudo bem, porque todo esse sofrimento, ele possui um propósito. Você sabe que ele acrescentará valores e trará resultados benéficos para a tua vida. O problema é quando você, imagina a mesma circunstância, você no meio da rua, pegando um monte de paralelepípedos, um monte de pedras pesadas, e levando de um lado para o outro, e ao término trazendo do outro lado para o outro. É sofrimento sem propósito. Então, a grande questão não é se sofremos ou se deixamos de sofrer. A grande questão é se estamos sofrendo por um propósito, ou se estamos sofrendo só por sofrimento, o que de que nada acrescenta em nossas vidas. E tem muitas pessoas vivendo sofrimento pelo sofrimento, muitas pessoas que não se conectam, não creem, não se projetam em uma vida de propósito direcionada e alinhada com o seu destino, porque ao longo do caminho, algumas palavras, algumas circunstâncias, alguns companheiros ou pessoas que passaram pela sua vida envenenaram os seus valores, te desviando do seu propósito. O conceito de desviar-se não é tão somente você sair de dentro do prédio ou do ajuntamento coletivo da igreja. Desviar-se é todas as vezes que você perde o caminho do seu propósito. É por isso que as nossas igrejas estão lotadas de pessoas que estão aqui todos os dias, mas estão desviadas, se perderam no propósito. Quando eu perco o meu propósito, eu estou desviado da minha missão. Ainda que tudo conspire contra você, persista. Ainda que tudo conspire contra você, persista. Persista, não desista. E existe uma frase que fala que mais importante do que a própria guerra é quem está contigo na trincheira. As pessoas que nós ouvimos, as pessoas com quem andamos, as pessoas com quem nos relacionamos em nível de sermos influenciados, elas determinarão diretamente a maneira como nós vamos passar pelos desafios, a maneira como nós vamos passar pela nossa jornada chamada vida. Eu tenho aprendido aos meus mais de 40 anos que ao longo da caminhada nós lidamos com alguns tipos de pessoas. Eu classifiquei essas pessoas como pessoas adoçantes, pessoas remédio e pessoas veneno. Quem são as pessoas adoçantes? São aquelas pessoas que o relacionamento é legal, elas são divertidas, é bom estar perto delas, são pessoas que têm sempre uma palavra para te levar para cima, são pessoas bacanas, boas. Mas são pessoas que seriam incapazes de trazer sobre a tua vida uma palavra mais dura em um momento que você precisasse. Porque esse relacionamento tem muito mais a ver com elas
do que com você mesmo. Então, essa pessoa adoçante, ela vai fazer a seguinte leitura: se aquilo que eu vou falar vai fazer eu perder você, eu não falo. Então, pessoas adoçantes, elas se relacionam em um nível superficial. Só possui um objetivo esse relacionamento: o prazer e o bem-estar. Qualquer coisa que possa comprometer prazer e bem-estar vai ficar fora do relacionamento. É uma relação superficial. É aquele amigo que você encontra, joga bola, dá uma falada sobre futebol, fala um pouco sobre trabalho, fala um pouco sobre política, fala um pouco sobre a vida, mas nada muito profundo. Nada muito profundo. É a pessoa que não tem compromisso contigo, se você está bem ou se você está mal. É uma pessoa agradável. Só isso. Pessoa adoçante. Mas existem também as pessoas que são remédio. Pessoas remédio, elas são incríveis, porque elas são agradáveis, são pessoas que a gente quer ter por perto. Agora, assim como um remédio, para ele cumprir o seu objetivo curativo, tem remédios que em um momento eles são doces, em outros momentos eles não são tão doces. Eu não sei se aí é onde você mora possui esse remédio, mas aqui no Brasil nós temos a dipirona, e a dipirona é um remédio amargo à boca, mas ele cumpre o seu propósito. Assim como existem intervenções como uma injeção, e a gente está no período aí do Covid, todo mundo falando de vacina, e uma injeção ela gera dor, ela é invasiva, ela penetra a sua carne e injeta um remédio sob circunstâncias dolorosas. Mas, apesar de dolorosas, cumprem o objetivo, que é curar. Pessoas de remédio, elas têm características das pessoas adoçantes, porque elas são agradáveis, é bom tê-las por perto, mas o compromisso delas é com o seu destino, é com o seu propósito. Elas querem te ver bem de verdade, e se em nome do seu bem-estar, em algum momento elas precisarem colocar em risco as suas próprias popularidades, trazendo uma palavra dura, trazendo uma palavra corretiva, trazendo uma verdade que você não vai gostar de ouvir, elas farão. Elas farão, porque antes do prazer, elas priorizam o seu bem-estar verdadeiro. Elas querem te ver saudável, elas querem te ver íntegro, elas querem te ver bem-sucedido. Então, de repente, uma pessoa remédio vai dizer para você o seguinte: cara, você precisa parar de mentir, você precisa rever o seu mau caráter, você tem sido inconsequente, você tem sido irresponsável, você precisa melhorar isso. As pessoas remédio, a maneira como elas se movem é fundamentado em verdade, em amor. Elas sempre vão praticar a verdade, elas têm um compromisso com a verdade e farão isso com amor, ainda que esse amor venha sob uma tônica corretiva. Ok? Pessoas adoçantes, provavelmente você já deve ter identificado aqueles amigos legais, aquela galera ali, aquela amiga que você conversa um pouco sobre a vida, nada mais do que isso. Mas tem também aqueles companheiros que fazem questão de marcar a presença, é gente da jornada. Eu tenho algumas pessoas remédio na minha vida, e se elas não estivessem presentes, provavelmente eu não teria chegado aonde eu cheguei até hoje. Eu louvo a Deus por cada pessoa remédio que o Senhor colocou na minha vida. E nós temos também o que eu chamo de pessoas veneno. Assim como temos as pessoas que nos fazem bem, nós temos aquelas pessoas que elas têm o poder de, em pouco tempo, drenar a nossa alegria, drenar a nossa paz, drenar os nossos sonhos. Não sei você, mas eu já tive o desprazer de conviver com pessoas que você chega e fala assim: cara, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, e você chega empolgado falando de um sonho, de um plano, e a pessoa faz uma cara assim, tipo: você viaja muito na maionese, né? A vida não é assim, você tem que andar mais com o pé no chão. O interessante é que as pessoas de veneno, elas usam uma boa parcela de verdade, as que lhes são coerentes, para corroborar com os seus objetivos, que é partilhar contigo da amargura que existe em seu coração. Funciona assim, irmão. A Bíblia fala que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas. O homem mau, por sua vez, do seu mau coração, ele tira coisas mais. As pessoas vão dar aquilo que ela tem. Elas vão dar aquilo que ela tem. Isso vai exalar pelos poros dela, né? Então, assim, essas pessoas veneno são pessoas que talvez já tenham gerado
alguns danos ao longo da sua caminhada, por você ter dado ouvido e verdades distorcidas ou até mesmo mentiras entraram em seu coração, alteraram a sua base de valores e construíram credos. Entenda assim, da mesma maneira que tem pessoas que acreditam em você e tem o dom de fazer você acreditar em virtudes que existem em você que nem você mesmo tinha enxergado. Eu mesmo, até parando aqui, dando uma pausa aqui, eu era um menino tímido aos 16, até os 16 a 17 anos. Muitas pessoas não conseguem me imaginar, né, sendo um cara tímido, calado. O feedback que todos os meus professores de ginásio e ensino fundamental davam para os meus pais era: o Ângelo é um menino ótimo, só tem boca, mas não fala. E ao longo da minha caminhada, Deus foi colocando pessoas que identificaram em mim potenciais, virtudes e valores que nem eu mesmo enxergava. E essas pessoas me fizeram acreditar que eu podia ir além daquilo que as minhas crenças limitantes me permitiam. E você vai entender daqui a pouco que isso não é uma mensagem coach, isso é evangelho. Isso é evangelho. Porque a Bíblia fala que o diabo cegou a compreensão dos que não creem, para que a luz da glória não lhes resplandecesse. Então, irmãos, existem escamas de incredulidade que foram construídas ao longo da nossa jornada, que nos impedem de ver a glória de Deus em nossas vidas. A glória de Deus se manifesta através do potencial que o Senhor colocou dentro de nós. A glória de Deus se manifesta a partir a partir do momento que nos conectamos com o propósito para o qual nascemos. Só que ao longo da vida, ouvimos coisas como: você não vai dar certo, você não vai chegar a lugar nenhum, você viaja muito, você é um sonhador, você não é tão bom assim, você não é bom o suficiente, a tua voz não é tão boa, você não é tudo isso que você acha, você não vai chegar a lugar nenhum, você não vai ser ninguém. Se conforme com o que você tem, mas no sentido pejorativo de anular sonhos. Se conforme, saiba qual é o seu lugar, coisas como essa. Você talvez ouviu que você nunca teria um casamento bem-sucedido, ou que você nunca iria muito longe na sua história em Deus, ou que você estava fadado a viver o replay da história da sua parentela, talvez dos seus pais. Enfim, o fato de você ter vivido uma vida tão estranha, talvez até hoje, não significa que você esteja condenado a viver da mesma maneira daqui para frente. Existe um momento na vida de todos nós que eu chamo de um momento da virada. O momento da virada, ele se inicia a partir do momento que nós decidimos parar de ouvir as muitas vozes e concentramos a nossa vida em ouvir uma única voz, que é a voz de Deus, que vem através da palavra, que vem através da oração, que vem através de profetas, de apóstolos, de pastores, de evangelistas e de mestres, através de pessoas que o próprio Deus envia ao nosso caminho, como portadores da sua voz. Talvez você tenha dado muito ouvido ao longo da caminhada para pessoas veneno. Essas pessoas, além de sugar a sua paz e a sua alegria, drenar os teus sonhos, elas te submetem a uma espécie de corrida emocional paranoica, incansável, em busca de ter ou de ser o suficiente para ter, a tal da aprovação que vai fazer você se sentir feliz, bem-sucedido, etc e tal. Essas pessoas, que eu chamo de pessoas veneno, elas drenam as suas forças, elas minam os seus sonhos, elas têm o poder de te fazer questionar até os dons e talentos que você acreditava ter e que você já viu os frutos. Você consegue duvidar até dos frutos que você mesmo já gerou. E elas te colocam em uma espécie de corrida frenética, emocional, que te levam ao limite máximo, tentando fazer, tentando ser aceito para receber, uma medalha ou algo do tipo. Entenda bem uma coisa: com esse tipo de pessoa, não importa o quão bom você se torne, não importa quantos frutos você gere, não importa quão incrível você seja, para essas pessoas nunca será o suficiente.
porque não tem a ver com você, tem a ver com elas. Agora eu quero que você considere algo aqui comigo. Todas essas pessoas, tanto as pessoas adoçantes, quanto as pessoas remédio, quanto as pessoas venenos, elas são necessárias em nossa vida. Nós precisamos dela. Elas cumprem o seu propósito. Nós não devemos descartar as críticas tão rapidamente, sem antes subjugá-las a uma avaliação de coerência. De repente, algumas coisas que te falaram não são verdade, descarta e joga fora. Mas algumas realmente são pontos que você precisa observar. Talvez a verdade não veio com amor, aí essa pessoa com Deus. Mas se você pega essa verdade, eu falo que as verdades, elas não podem ser descartadas, porque elas têm poder de transformação e de gerar vida. Então, se a verdade veio com amor ou sem amor, é outra conversa. Mas pegue isso e avalie. E aquilo que não é uma verdade, é uma inverdade, uma mentira, mas te abalou, de repente, os seus fundamentos não estão bem resolvidos. Talvez você estava gerando frutos também superficiais. Então, aonde exatamente que eu quero chegar com toda essa conversa? Quando a gente consegue entender a dinâmica desse processo todo, a gente consegue tirar proveito e nos tornar pessoas muito melhores, porque a questão não é o que fazem com a gente, a questão é o que a gente faz com aquilo que fazem com a gente. Então, deixa essas pessoas por perto. Jesus não só amou, como ele também lavou os pés de Judas. Ele não lavou os pés só das pessoas remédio. Ele lavou o pé também dos inimigos, sabendo previamente que Judas o trairia. Deixa todo mundo por perto. Agora, cabe a você fazer o filtro daquilo que você absorve. Por exemplo, Jesus estava andando com os seus 12 discípulos, e ali havia interação o tempo inteiro. Há um momento que Pedro, seu próprio discípulo, é usado por Satanás e fala para Jesus: não, você não pode ser crucificado, você não pode passar por isso, afinal de contas você é Jesus. E Jesus, ele se dirige à voz que influenciava Pedro naquele momento e fala: para trás de mim, Satanás, porque você não entende as coisas do Espírito, as coisas de Deus, tão somente as coisas do homem. Entende? Então você tem todo mundo por perto, mas você tem que ter a capacidade de fazer o filtro. Agora, quando a gente não sabe quem a gente é em Deus, lembra que eu falei que se uma pessoa nos faz questionar os nossos valores, os nossos talentos, a nossa vocação, o nosso chamado, a nossa identidade, então foi bom, foi maravilhoso, foi ótimo ter acontecido esse questionamento, porque a gente tem a oportunidade de rever isso, para edificar sobre fundamento sólido. Considere que ambas as casas passaram pelas mesmas circunstâncias. A Bíblia fala de um homem insensato que edificou uma casa sobre areia. Bateram as águas do mar, sopraram os ventos e essa casa caiu. O sensato passou pelas mesmas circunstâncias. Entende que todos nós vamos lidar com esses tipos de pessoas. Todos nós, em um momento ou outro, lidaremos com as mesmas circunstâncias. Gente que nos ama, gente que nos odeia, gente que nos encoraja, gente que tenta nos diminuir, gente... Agora, a grande questão é aonde estão fundamentados os nossos valores? A partir de qual fundamento o nosso credo foi construído? O homem sensato que estava edificado sobre a rocha, e a rocha é o próprio Cristo, esse cara passou pelas mesmas circunstâncias, as águas do mar que bateram forte, o vento que soprou, mas ele prevaleceu. Você precisa aprender com o Espírito Santo a fazer o filtro, fazer a triagem daquilo que você permite te gerar influência. Vamos nós. Você precisa hoje, entenda bem, eu quero te encorajar hoje a tomar uma decisão que ninguém vai tomar por você. Você precisa escolher qual será a voz de direção e influência na sua vida. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. E você acha que a incredulidade vem por onde? Se não também pelo ouvir. Se a fé vem pelo ouvir, o medo vem pelo ouvir, a incredulidade vem pelo ouvir, o credo que diz que você não é ninguém, que você não vai chegar a lugar nenhum, vem pelo ouvir.
a fé negativa que diz que você não vai dar certo, que você nunca mais vai viver coisas como você já viveu em Deus, que você nunca mais vai abençoar, que você nunca mais vai ser fecundo espiritualmente, que o milagre não vai acontecer, que Deus não está te ouvindo. De onde veio tudo isso? Também pelo ouvir. Você precisa decidir hoje qual será a voz de influência predominante na sua vida. A voz de Deus ou todas as outras? Quem você vai ouvir? Ah, pastor, então não vou ouvir nenhum pregador, nenhum pastor. Não, você precisa identificar se a voz que vem daquela pessoa é de Deus ou não. A Bíblia fala que nós temos que examinar tudo, mas reter o que é bom. Eu te aconselho a escolher ouvir a voz de Deus, o que Deus diz a teu respeito. Porque Deus, Ele não te define baseado na maneira como você viveu até agora. Deus não te define baseado nem nos nossos resultados. Deus nos define baseado no destino que Ele traçou para nós desde antes que nós existíssemos. Preste bem atenção. Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz assim: antes mesmo de te formar no ventre materno, Deus falando para Jeremias, antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Quando? Deus já tinha definido a vida de Jeremias, Deus já tinha definido a identidade de Jeremias, Deus já tinha definido o propósito de Jeremias e também o seu destino, desde antes do seu nascimento, desde antes do momento que ele chegou a esse mundo. Todos os nossos dias estão escritos no livro de Deus. Significa que Deus nos define a partir da nossa origem, e não a partir da nossa jornada, mas a partir da nossa origem. Agora, Ele nos deu como prova de amor a liberdade de vivermos uma vida guiada pelo seu Espírito, fundamentada em seus valores, de vivermos a história que Ele pré-estabeleceu para nós, ou então fazer a nossa própria história, viver da nossa própria maneira, viver baseado nos nossos próprios desejos, na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos, na soberba da vida, e dar à nossa vida tudo aquilo que a nossa alma deseja. Salomão, ele falou que tudo que a sua alma desejou, ele deu, e ao final de sua vida ele concluiu que isso tudo era vaidade. Por isso que nós lemos no começo que é o Senhor quem sabe os pensamentos que Ele tem ao nosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para nos dar esperança e um futuro. Você pode reorganizar a sua vida e alinhá-la com os pensamentos de Deus ao teu respeito, ou você pode viver uma vida guiada por aquilo que as pessoas pensam sobre você. Ah, então eu não posso ser eu mesmo porque eu preciso da aprovação das pessoas. Então, se você chega em um ambiente que as pessoas não gostam de gente muito expressiva, então você vai ser alguém contido. Se você chega em outro ambiente que as pessoas não gostam de pessoas contidas, você vai ser uma pessoa mais falante. Se você chega em um ambiente que gostam de pessoas, sei lá, mais risonhas, você vai rir alto. Cara, quem é você? Você precisa saber quem você é. Senão, você não vai suportar viver uma vida inteira tendo que se adequar em muitos alter egos para agradar a todos. Agradar a todos. Então, fulano quer que eu seja assim, Beltrano quer que eu seja assim, aquela pessoa quer que eu seja daquela outra maneira, e você vai vivendo uma vida mutante, em muitas formas, tentando se adaptar em busca da medalha. Na minha infância tinha um desenho de um personagem, um cão, que tudo que ele fazia era interessado em uma medalha. E ele fazia algo bem feito, e ele terminava de fazer, ele vinha para o seu dono e falava: medalha, 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 medalha. Não, nós não vivemos por recompensa, nós vivemos por propósito, desde o momento que nós entendemos quem nós somos. Quem é você? Sob a ótica de Deus. Sob a ótica de Deus. Efésios 2:10 fala assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nele. Nós somos feitura de Deus. Você é obra de Deus, você não é fruto do acaso, você não é o resultado daquilo que pensam ao teu respeito, você não é nem o resultado daquilo que dizem ao teu respeito.
Você é o resultado da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando Deus te criou, a Bíblia fala que Deus terminou a criação e viu Deus que era bom. Você é obra-prima, você não é rascunho, você não é obra inacabada. A essência do sucesso e da vida já está dentro de você. Agora, preste bem atenção. Ou eu acredito que eu sou feitura de Deus, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou antes para que andássemos nelas. Existe uma história preparada para você e você só precisa andar no caminho. Os discípulos falaram para Jesus: a gente não sabe nem para onde você vai, como saberemos qual é o caminho? E Jesus respondeu: eu sou o caminho. O artigo é definido, ele não é um caminho dentre muitos. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, destino, a não ser por mim. Eu sou o que Ele diz que eu sou, escolhido, perdoado. Eu sou o que Ele diz que eu sou. Eu sou exatamente tudo aquilo que Ele diz que eu sou. Você precisa, ouve bem, você pode até não fazer, mas eu quero te afirmar, você precisa decidir parar tudo, entrar no teu quarto, fechar a porta e ficar lá até que todas as outras vozes se calem e você consiga ouvir o teu Pai dizendo quem você é. Ele vai dizer: você é meu filho, você tem as minhas marcas, você tem o meu legado, você é meu herdeiro, você tem a minha natureza dentro de você. Talvez a sua vida tenha sido muito mais difícil do que precisaria ter sido, por causa das muitas vozes que você deu ouvido. Muitas vozes. Eu conheço pessoas inteligentes, pessoas de grande habilidade, que entraram em calabouços profundos por causa de uma palavra que ouviram. Eu conheço pessoas que entraram em depressões profundas por causa de algumas notícias que receberam. Eu conheço pessoas que pararam de sonhar, abandonaram a sua jornada ministerial por decepções que tiveram ao longo do caminho. Eu conheço pessoas que não conseguem ser felizes plenamente, porque ao longo do caminho algumas circunstâncias a feriram e a neutralizaram. Mas eu quero te dizer nessa noite que Jesus é o médico dos médicos. Ele cura o corpo, Ele cura a alma e Ele vivifica o espírito. Ele faz a obra completa. E a Bíblia fala que se crescemos, do nosso interior fluirão rios de água viva. Deus te chamou para viver uma vida abundante. Deus te criou para ser um multiplicador. Deus te criou não para ser alguém que fica ali implorando: me abençoe, não, mas para ser um abençoador. Deus te criou para ser alguém relevante, para ser alguém influente, para ser alguém que carrega as marcas de Cristo. Todas as pessoas que andaram com Deus ao longo da história se tornaram pessoas relevantes, pessoas de valor, pessoas que carregavam na sua vida o legado do próprio Deus. Pessoas que marcaram positivamente as vidas das pessoas com quem se conectaram. Você pode ir muito além do lugar aonde você está. A vida, ela é muito mais linda, mais bela e mais interessante do que ela tem sido. Talvez você está aí, mas na pandemia, eu estou trancado em casa, eu não posso fazer nada. Querido, entenda, se Deus te paralisou em casa, usa esse tempo em teu favor. Vai para a Bíblia, vai para a oração. Tira esse tempo não para ficar em tédio, flertando com a depressão, flertando com a baixa autoestima. Não, absolutamente não. Às vezes na correria da vida nós perdemos tantos detalhes enriquecedores. O Senhor está te parando para que você possa parar, respirar, refletir, reavaliar a sua base de valores. Se aquilo que eu creio a meu respeito está em conformidade e alinhado com aquilo que Deus fala a meu respeito. Se aquilo que eu penso sobre mim está em conformidade com aquilo que Deus fala sobre mim, ok? Mas se aquilo que Deus fala a meu respeito não está
em alinhamento com aquilo que eu penso sobre mim mesmo. Eu preciso mudar algumas coisas na minha própria vida. A partir de hoje, ninguém vai fazer isso por você. O Espírito Santo te ajudará, mas você vai precisar colocar a mão na massa. Não estou dizendo, ao término dessa mensagem, descarte um monte de gente na sua vida. Não, estou dizendo, ao término dessa mensagem, reavalie a quem você ouve, a quem você dá ouvidos. Reavalie quais são as influências que entram em seu coração. Reavalie o nível no qual você anda com algumas pessoas. Eventualmente, eu sou pastor de igreja, eu sou pastor de pastores. Eu tenho uma história em Deus de algumas décadas. E eventualmente, uma coisa ou outra, que num dia que eu estou vulnerável, entram e me deixam em crise por um período. Eu cheguei no passado a ficar 2 anos em crise. Eu não conseguia reagir por causa de algumas coisas que eu tinha ouvido. E isso me fez reavaliar as minhas bases, porque a questão não é porque me atacaram, a questão é por que eu fui atingido. Eu não tenho o controle do que faz sobre mim. Então a grande questão não é por que me atacaram, mas por que eu estava tão vulnerável ao ponto de ter sido atingido por algumas coisas. E eu tive que entrar no lugar secreto e ouvir Deus falar: Pai, o Teu Espírito me faria lembrar de todas as coisas. Eu preciso novamente trazer à memória que me gera esperança quem eu sou em Ti. E reavaliar e realinhar a minha base de valores. Eu e você não temos nenhuma chance de chegarmos ao nosso destino, de voltar para casa, que é o céu, bem-sucedidos, se nós passarmos uma vida inteira tão preocupado com a opinião ou com o pensamento das pessoas a nosso respeito, ao ponto de não darmos ouvidos ao que Deus fala sobre nós. A Bíblia fala que você é nação santa, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus. Você é filho, filho amado, filho bendito, filho querido. A Bíblia fala que você seria mais do que vencedor. A Bíblia fala que o Senhor te chamou para ser um abençoador. A palavra diz que você seria pescador de gente, pescador de homens, que você seria ganhador de almas. A Bíblia fala que as bênçãos te alcançariam. A Bíblia fala que em Cristo faríamos proezas, obras até maiores do que as que Ele fez. Como você pode estar sucumbindo diante de tantas inverdades a teu próprio respeito? Eu, Ângelo Miguel, decido crer em tudo aquilo que Deus fala sobre mim. E eu te convido hoje a escrever: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu farei tudo aquilo que Deus falou que eu faria. Eu serei tudo aquilo que Deus falou que eu seria. A minha família será bendita. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Na minha casa nós não padeceremos necessidade. Nós emprestaremos e não tomaremos emprestados. Nós abençoaremos. Nós levaremos o Evangelho. Nós faremos proezas, porque nós nascemos de novo. O Espírito Santo habita em nós. Eu sou filho de Deus e eu não posso viver como um miserável. Apesar da jornada ter lutas e terem momentos de choro e momentos de dor, mas no propósito tudo isso coopera para o nosso bem. Se o pai te deixa passar por algumas dificuldades, em algum momento ao longo da vida o seu filho chorou querendo colo e você não deu colo. Por que você não deu colo para o teu filho? Porque ele precisava aprender a andar, senão ele seria um aleijado. Apesar de ter tudo em ordem, ele seria um aleijado, ele seria um atrofiado. Deus não aleja os seus próprios filhos. Deus não vai deixar você ser uma pessoa atrofiada. Então sim, vão ter momentos difíceis, vai ter momento que Ele não vai te dar colo, vai ter momento que Ele vai te deixar chorar, para que você se levante, para que você ganhe firmeza nos seus pés, para que você caminhe para o seu destino, para que você desenvolva o senso de conquista, o senso de valor, para que você aprenda a ter suas próprias experiências com Ele nos dias bons e também nos dias maus. Mas os dias difíceis não nos definem. O que as pessoas dizem ou pensam ao nosso respeito não nos definem. As circunstâncias da vida não nos definem. Uma pandemia
não nos definem, a economia não nos define, os governantes não nos definem. Então quem nos define? O nosso Criador, Deus. É Ele quem nos define, é Ele quem te define. Você é quem Ele disse que você seria. Se você acreditar ao ponto de alinhar e reorganizar toda a sua vida baseado na palavra liberada dele, liberada por ele a teu respeito. Amém? Então escreve aqui embaixo: eu creio que eu sou uma bênção. Eu creio que eu sou um vencedor. Eu creio que nada vai me parar. Eu creio. Amém? Vamos orar? Feche teus olhos nesse momento, curva a tua cabeça, dobre os seus joelhos, fique de pé, conforme você sentir a vontade. Só não faça isso de qualquer maneira. Só não faça isso de qualquer maneira. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, Pai, eu oro com os meus irmãos, não só por eles, mas eu oro com os meus irmãos, e eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha ao encontro de cada um que está ouvindo o som da minha voz nessa hora. Que essa palavra verdadeira do Senhor venha aquecer seus corações ao ponto deles identificarem o Senhor Deus, o Senhor presente exatamente no lugar onde eles estão. A tua palavra, ela tem o poder de nos libertar. A tua palavra, ela quebra o jugo. Ela destrói as fortalezas mentais que trabalham contra o conhecimento da verdade no Senhor. Eu clamo nesse momento, eu profetizo e eu declaro cada mente cativa ao teu entendimento, ao entendimento de Cristo. Eu te peço, Espírito Santo, que a nossa mente seja iluminada pela luz da verdade que liberta. A tua palavra fala que no dia que conhecêssemos a verdade nos libertaria. Por isso eu peço nessa noite, eu declaro nessa noite, libertação de credos mentirosos, libertação de valores edificados sobre fundamentos indevidos. Eu declaro nessa noite a libertação de dores que limitaram. Eu declaro cada filho do Senhor liberto para viver a história maravilhosa para a qual eles nasceram. Eu declaro, Pai, que cada um de nós viveremos alinhados exatamente com o propósito para o qual nascemos. Nós não queremos viver os nossos próprios sonhos se eles não estiverem em conformidade com os teus. Nós não queremos viver a nossa própria vontade se elas não estiverem alinhadas com as suas. Nós não queremos continuar no caminho que estamos se eles não forem aquele que o Senhor traçou para nós. Perdoa-nos, Deus, porque nós não somos vítimas do que fizeram com a gente, porque nós tínhamos o recurso de buscar a tua verdade, mas por muitas circunstâncias, talvez buscando aceitação ou qualquer outra coisa, preferimos ouvir as muitas vozes ao nosso redor e tapar os nossos ouvidos para a sua voz. Mas hoje, ao ouvirmos a sua voz, nós não endurecemos o nosso coração como fizeram os nossos antepassados. Nós damos ouvidos, Pai. Decidimos ouvir a sua voz e cremos que a partir desse momento, a verdadeira fé que gera a vida de dentro para fora se manifestará em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de você sair, aproveite e se inscreva em nosso canal e marque as notificações para você ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Assim você nos ajuda a abençoar outras pessoas com a mesma palavra, com o mesmo conteúdo que tem te abençoado. Aproveite também e se inscreva em todas as nossas redes sociais. Quer nos achar? Vida Plena Rio. Vida Plena Rio, site, Instagram, Facebook, canal no YouTube, Vida Plena Rio. E fique conosco. Deus te abençoe e até a próxima.